Apoiar empreendedoras é fundamental para promover a igualdade de gênero nos negócios e impulsionar o crescimento econômico de forma inclusiva. As empreendedoras enfrentam desafios únicos, como discriminação de gênero, falta de acesso a financiamento e redes de contato limitadas. Tanto é essencial que empreendedoras estendam a mão umas às outras e ofereçam apoio mútuo. Esse apoio entre empreendedoras pode ser de várias formas, desde mentorias e compartilhamento de conhecimentos até parcerias e colaborações comerciais. Ao se unirem, as empreendedoras podem criar uma rede de apoio forte, fornecendo orientações e encorajamento umas às outras, compartilhando experiências e aprendizados e até mesmo oferecendo acesso a recursos e oportunidades. É assim, com essa ajuda mútua, que criamos um ambiente empresarial mais igualitário e inclusivo. E para contribuir com esse apoio, eu trouxe uma consultora de negócios que vai dar muitas dicas para gente. Fique esperto aí, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas. Um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam para a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final, porque sempre temos dicas de negócios sensacionais para você. E hoje, em especial, que é praticamente um episódio todo de dicas, do começo ao fim. Vocês vão ver só, tá assim, imperdível. Bom, recadinho rápido aqui pro YouTube, gente. Faz inscrição no canal, deixa o joinha aqui, me conta nos comentários qual que foi a sua parte preferida do vídeo. E deixa também, gente, alguma dica para mim de alguma mulher, uma mulher inspiradora que você queria ver por aqui. Deixa aí o nome, que eu entre em contato, né, e a gente faz a mágica acontecer por aqui. Bom, quero deixar o meu agradecimento aos apoiadores que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Então, para você que não conhece o projeto, vai no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição em qualquer valor. Se por acaso você ainda não sabe o que que é o financiamento coletivo, então clica no link que eu vou deixar aqui no alto da tela, porque deixa uma explicação bem rapidinha lá e dá para entender melhor e aproveitar e já contribuir também. Bom, agora vamos à entrevista da semana. Jéssica Vasconcelos, fundadora da JV Gestão de Negócios. Tem como propósito impulsionar outras empreendedoras, para que elas atinjam o sucesso através de uma gestão inovadora. Uma engenheira que trocou o trabalho na indústria automotiva pela consultoria para mulheres empreendedoras. Vamos contar essa história. Oi, Jéssica, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, espaço de negócios. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí, se conhecer um pouquinho mais. Ah, vai sim. Além de se conhecer, ainda vamos ter dicas aqui, né? Com certeza. Sensacionais de negócios. É, Se tô- aprofundar aí nos negócios. Vamos sim, vamos sim. Mas antes de falar de negócios, começa falando um pouquinho para gente sobre você. Então, por Certo. favor, defina-se. Defina-se. Conta para Vamos gente. lá, então. Eu costumo dizer que eu sou a Jéssica Vasconcelos, engenheira de produção, especialista em gestão de negócios, mas muito mais do que títulos e formações, eu falo que o que me trouxe até aqui hoje foram duas coisas: Deus e propósito. Comecei minha carreira na indústria automotiva como engenheira, trabalhei durante muitos anos lá. Em um determinado momento da minha vida, eu queria algo a mais, sabe? Que lá não me desafiava assim mais, tinha alguma coisinha que faltava. E aí abriu uma vaga de gerente na época, e eu logo de cara já quis me candidatar a essa vaga, só que ao me candidatar a essa vaga, eu não passei. E aquilo, obviamente, super me frustrou, só que eu pensei, eu preciso buscar algo a mais, né? Tem algo que hoje aqui para mim não está suficiente. Então eu fui atrás do que fazer e comecei a entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo e fui numa sala, numa amiga minha que eu fazia cílios, sobrancelha, essas coisas, e ela me comentou sobre a vontade dela de expandir a parte da esmalteria. E aí, ao ela me comentar isso, eu falei, é isso, eu vou entrar de sociedade, não vou largar a engenharia, porque era a minha segurança financeira,
Mas eu pensei, vou entrar de sócia, por que não? Né? E aí, ao entrar de sócia, eu comecei a implementar coisas que para mim eram um pouco óbvias ali do dia a dia, sobre empreendedorismo, sobre gestão, que era o que eu fazia na indústria. Só que aquelas pequenas coisas começaram a me fazer com que aquela empresa decolasse em relação a resultados, né? Começasse a performar muito bem. E aí foi onde eu me deparei e entendi que existia algo ali que era gestão, que era de diferente. Então, fui procurar no mercado e eu pensei, gente, não é possível que ninguém implementa gestão, né? E aí, ao procurar no mercado, eu me deparei, sim, com um cenário onde tinham pessoas que falavam de gestão, mas com duas características em comum. Um, só falava para homens. E característica número dois, falava para empresas que já estavam um passo a mais. Ninguém falava para micro e pequenas empresas e muito menos para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. E aí foi quando me deu um plim, Deus falou no meu coração, e aí ele me falou, pô, bom, pois é, esse então é o seu propósito, né? Eu falo que naquele momento eu entendi que eu não era mais engenheira de produção e que a minha missão, meu propósito era transformar micro e pequenas empresas lideradas por mulheres em verdadeiros negócios de sucesso. E assim surgiu a JV, né? Assim eu abri a minha empresa de consultoria, mergulhei no universo de consultoria sem saber muito bem o que eu estava fazendo no início, mas aos poucos as coisas foram trilhando o caminho ali, e com isso eu comecei a ganhar mercado, ter meus cases, né? E cheguei até aqui hoje, aí depois de 3 anos empreendendo. Brevemente, né? Resumidamente, mas assim que começou tudo isso e assim que eu vim parar aqui hoje. Então, essa é a minha história, bem resumida, mas acho que deu para entender. Mas tô te achando muito aflita. Tô te achando. Porque eu perguntei sobre você. Eu falei, "Pô, defina-se. Quem é Jéssica? Quem é Jéssica A minha Vasconcelos? história Já contou inteira. a vida da. Não, não, volta. Não, esse ponto eu não abro mão. Vamos Não lá. entramos ainda. Vamos lá, então, Então sem falar vamos lá. profissionalmente só, né? Claro. Quero Vamos saber de lá. você, a pessoa. Muito mais importante aqui. A Jéssica, além dessa toda a parte profissional, a Jéssica não é só engenheira, né? Eu sou mulher, mãe, tenho agora mãe de dois, né? Posso assim falar, um baby que está na barriga e um Ah, outro menininho que eu tenho de 4 anos. É, sou esposa, casada, sou uma gaúcha, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, vim para São Paulo tem 6 anos, moro em São Paulo aqui, agora já tem 6 anos. Sou alegre, sou feliz, sou uma mulher extremamente disciplinada, apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pela vida, né? Agora na gestação não tanto, né? Eu tô no momento da gestação que eu quero só dormir. ah. Mas eu sou uma pessoa extremamente ativa, né? Gosto muito de estar sempre ativa com vários projetos. Me considero aí uma pessoa multidisciplinar, digamos assim, multifuncional, assim como todas nós mulheres, né? Acho que todas nós temos um pouquinho disso. Agora sim, muito prazer. E um pouco, prazer. Mas me conta, eu estava falando que você empreende agora há quanto tempo? 3 anos? 3 anos, 3 anos. 3. E aí já Muito, muito saiu da rápido. indústria? Hum? Isso. Eu comecei na esmalteria, né? Lá na esmalteria eu trabalhei mais ou menos uns 6 meses. E Aham. aí, quando veio esse choque de que o que eu precisava fazer, na verdade, era a consultoria, eu pedi demissão da indústria automotiva em plena pandemia, né? Quando todo mundo não queria ser demitido, eu pedi demissão. E vendi minha parte na esmalteria. Então, isso foi 2020, né? Vai fechar 3 anos agora. Uhum. Então, foi em junho de 2020 que eu pedi. Junho de 2023 fecham 3 anos. Nossa, eu estou Então, pensando aqui ainda com um neném pequeno, né? Essa foi mudança um, toda ainda foi um com mais super essa. desafio. Eu falo que eu tenho sorte, assim, embora não deveria ser sorte, né? Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres. Eu tenho um marido muito ativo, um pai muito ativo. Então, isso me deu um suporte muito grande para poder realizar tudo isso, né? Porque se não fosse, a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem, né, desenvolver tanto no profissional tão rápido, porque acabam ali nesse período mesmo da infância da criança, não tem esse apoio todo, né? E eu, graças a Deus, pude contar com isso, então acho que isso também acabou me facilitando o caminho das pedras, conseguir caminhar um pouquinho mais rápido, digamos assim, com esse apoio. Sim, entendi. Então você comprou a parte da esmalteria quando ainda estava na indústria,
ficou 6 Isso, meses, vendeu sua é, parte para começar na consultoria. isso, tudo muito rápido, né? Eu vou ter que Sim, só fechar a janela. Peraí, você fecha para mim, cara, desculpa, só vai ter que dar esse tá. corte aqui, desculpa. Daqui, cortar, aqui já. Tá dando um super boom ali. Ou não corta, né? Vamos seguir. Vamos Mas, voltar, então. na parte da consultoria, você começou no meio da Uhum. pandemia. E Isso, aí, na como é verdade, que foi isso? Como é que foi para conseguir cliente, para realmente, né, foi. começar a fazer girar o Uhum. negócio? Foi desafiador, assim, mas em março de 2020 foi quando eu decidi, na verdade foi em janeiro de 2020, quando eu decidi comprar esse pedaço da esmalteria. Até reformar tudo e tudo mais, já era março. A gente abriu a esmalteria dias antes de dar o primeiro lockdown. Então foi tudo muito rápido ali. Então a esmalteria ela ficou um tempo fechada, que foi quando eu fiz toda a organização ali dela. E aí teve aquela primeira janela de funcionamento que a gente teve, né? Um período ali muito específico. Nesse período a gente conseguiu abrir a esmalteria, que na verdade não era só a esmalteria, né? Tinha toda a parte de beleza e tudo mais. E aí com isso a gente conseguiu performar muito bem, estruturou tudo muito bem. E aí foi quando me deu esse insight, esse boom de pedir demissão na indústria e mergulhar na consultoria e vender minha parte da esmalteria. Mas eu costumo falar que foi muito no momento certo, por quê? Como teve a pandemia, os empresários viram a maré baixar, né? Então a gestão, tanto que quando eu comecei a entrar na gestão, me falava assim, Jéssica, você é doida, porque ninguém compra gestão, né? Ninguém nem sabe o que é gestão, como é que você vai vender gestão? E eu contei com a questão da pandemia, que foi horrível, enfim, mas na parte dos empresários eu senti que fez com que eles enxergassem as pedras, porque a maré baixou. O que é a maré? O faturamento, né? Então o faturamento baixou e eles viram, ficaram naquele desespero, meu Deus, vou fechar as portas, eu não tenho gestão, eu não tenho planejamento financeiro, um monte de detalhes ali. E aí, com isso, acabou beneficiando o meu trabalho, porque isso plantou a sementinha de que, nossa, tem algo aqui que é importante, tem algo aqui que é relevante. Então, isso me abriu um caminho ali. E logo em seguida, quando começou efetivamente teve aquela abertura maior de janela de trabalho, quando começou efetivamente, ali as pessoas começaram a procurar muito já pelo meu trabalho, pelo meu serviço. Então, eu vejo que a pandemia ela foi um divisor de águas entre a forma como a gestão era vista, sabe, por esses empresários. Uhum. Sim, sim. Acho que eu entendi mais ou menos. Porque eu fico pensando em como você começou de fato, sabe? Você começou só online, ou Uhum. você já tinha abertura com alguma empresa, com alguém que você conhecia, que já tinha empresa? Perfeito. Essa minha cliente que foi essa minha sócia, né, que foi a minha sócia na esmalteria, quando eu vendi para ela, eu já vendi o meu serviço. Eu falei, olha, eu vou sair, mas eu posso continuar te prestando consultoria. Então, ela foi a minha primeira cliente efetiva, né? Então, ali Hum. foi onde a gente efetivamente começou. E aí, dessa cliente, como ela tinha uma rede ali de pessoas que conheciam ela, tinha uma pessoa que ela fez um curso de maquiagem que aí ao fazer o curso essa pessoa perguntou para ela, com quem que você, como que aconteceu tudo isso, como que você está sobrevivendo à pandemia e tal, como que está tudo isso? Ela falou, não, eu tô com uma gestora, né? E aí falou para essa pessoa pensou, opa, eu preciso disso também. Aí me contratou. Aí ela me contratou e aí foi assim, indica e indica. Inicialmente no formato online, bem no início, mas logo depois a gente teve uma janela maior e os meus primeiros clientes foram da parte odontológica. E a parte odontológica, ela estava funcionando mesmo na pandemia, né? Era Uhum. pet shop, odonto, farmácia, essas que eram liberadas pelo governo. Então, eu acabei que eu conseguia trabalhar ali com essas pessoas por conta disso, né? E aí fui ganhando mercado, e aí logo depois, no outro ano, já ficou mais flexível, e aí as coisas foram fluindo melhor. Ah, sim, Gente, agora tá entendi caindo um melhor. temporal aqui. Não sei se está dando a intervenção no som, mas está uma explosão aqui Por de. enquanto, não. Por enquanto, tá ok. Então, tá bom.
Mas então me conta o que que você oferece exatamente? Assim, como que funciona, sabe? Chama JV, Gestão de JV. Negócios. Exato, Qual exatamente. solução que você oferece? Hoje, eu criei dentro da JV, né, na gestão, três tipos de serviço: os treinamentos, as mentorias e as consultorias, né? Esses três tipos de serviço, eles envolvem o método BOS de gestão, que foi o método que eu desenvolvi. Tá bom, Jéssica, mas continuo sem entender nada. O que que é isso? É a Né? próxima pergunta que estava aqui. O que que é o método BOSS de gestão? Perfeito, tecla SAP, então, para a gente entender. A gestão, o que que eu considero gestão, tá? Não levando na teoria, mas o que que eu, Jéssica, considero como gestão. Para mim, gestão é a ferramenta que vai dar o tempo necessário para que aquela empresária consiga implementar aquilo que gera efetivamente sucesso no negócio dela. Né? Então, às vezes, a empresária ela está mergulhada ali no universo que ela só apaga incêndio, que ela rebola para pagar boleto, que ela não tem tempo de qualidade com a família, que ela não tem tempo com o marido, que ela não tem tempo mais para nada. E qual que é a causa raiz disso tudo? A gestão. Tá bom, mas como assim, Jéssica? Uma empresa que não tem um planejamento estratégico claro, ou seja, não sabe para onde quer ir, não sabe onde quer chegar, não tem estratégia. Uma empresa que não tem processos claros, ou seja, cada um faz de um jeito, ou quando o dono está, funciona, mas quando ele não está, não funciona, porque não tem um processo claro. Não tem uma gestão de pessoas eficiente ali, porque hoje em dia a gente sabe como está difícil contratar e achar bons profissionais. Né? Normalmente, inverteu o jogo, é o profissional que entrevista o gestor e não mais ao contrário. Então, não tem essa parte de gestão de pessoas estruturada para que ela seja uma empresa atrativa. E o principal, não tem a parte de gestão financeira, né? Então, isso tudo junto é o que eu chamo do método BOSS. O método BOSS de gestão ele consiste em 4 engrenagens: estratégico, processos, pessoas e financeiro. Então, quando a gente fala que a gente vai tratar disso tudo, seja através de treinamento, mentoria ou consultoria, é justamente isso. A gente entra dentro dessa empresa, a gente passa um pente fino ali dentro da empresa para entender tudo que nela está fora do lugar, tudo que nela precisa de ajuste dentro dessas 4 engrenagens. Traça um plano de ação, então, é necessário precificar corretamente, é necessário fazer um planejamento financeiro, é necessário criar um cargos e salários, um plano de carreira, uma rotina de bonificação para esse funcionário, é necessário padronizar processos, informatizar, tudo que é necessário. A gente traça esse plano de ação, implementa e depois valida os resultados. Esse é o método BOSS de gestão, né? É um método que vai garantir que aquela empresária ela tenha o verdadeiro sucesso. Porque eu acredito que o verdadeiro sucesso ele não é só o faturamento, né? O faturamento é uma métrica de vaidade. Adianta você faturar bem e não ter tempo? Adianta você faturar bem e não ter saúde? Adianta você faturar bem e perder o teu casamento, né? Não. Isso não é sucesso de verdade. E muitas empresárias se perdem nisso, né? Empreendem, faturo, sem gestão de nada, nem de si mesma, né? Porque antes da gestão vem a autogestão e se perdem nesse processo. Então, o método BOSS é um método eficaz que faz com que a gente consiga diagnosticar essa empresa, entender tudo que nela está fora do lugar, para que a gente consiga atingir a alta performance e o sucesso verdadeiro, né? Que não é só baseado no faturamento, e sim numa rotina ali, num processo, numa verdade, que ela viva de verdade aquele sucesso. Mas é um método aplicável para qualquer tamanho de empresa? Porque quando você Sim. fala, eu já imagino uma empresa maior. Porque a princípio você tinha Uhum. falado que viu as micro Uhum. empresárias, né? Pequeno Isso. empresárias, mas eu imagino isso numa empresa, sabe, Não, uma mas estrutura maior. sim, quando a gente fala dessas ferramentas, talvez possa vir à nossa mente essa estrutura maior. Mas a micro e a pequena empresa, desde o momento que ela está começando, ela precisa ter essa estrutura de gestão. Porque, por exemplo, hoje uma microempresa, né, ou uma pequena empresa, a pequena empresa, ela pode faturar mais de 4 milhões no ano, né? Que ela continua sendo considerada uma pequena empresa. E Uhum. mais do que isso, eu tenho médias empresas e grandes empresas que eu considero ainda pequena empresa, que são aquelas empresas de cultura familiar. Então, infelizmente, o nosso mercado, ele coloca assim: ah, você é micro e pequeno, você não precisa de nada disso. Por quê? Porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você vire um concorrente.
Então, ele vai te dizer que você não precisa precificar corretamente, não precisa fazer planejamento financeiro, não precisa ter pessoas, mas você vai precisar contratar. Você vai precisar motivar seus funcionários, você vai precisar delegar, você vai precisar sair da operação, você vai precisar ter um caixa, um planejamento financeiro. Então, obviamente, eu trato isso em níveis separados dentro de treinamento, mentoria e consultoria. Por exemplo, treinamento é um nível mais superficial, mais básico. A mentoria é um nível um pouquinho mais aprofundado e a consultoria é nível hard, né? Bem profundo. Justamente para eu entender o momento dessa empresária, para que ela consiga absorver e implementar todas aquelas ferramentas. Aí a consultoria é o momento que você vai mesmo para a empresa, você Exato. vai estar lá dentro, Uhum. avaliando como que funciona, e aí Exato. vai propor soluções. E quanto tempo que dura uma consultoria assim? Perfeito. O treinamento, ele é online gravado, é um curso online que eu tenho. A mentoria, ela é encontros online ao vivo, tá? E a consultoria, ela já é presencial. A mentoria, ela dura 3 meses e a consultoria entre 6 e 12 meses. Depende do nível da empresa, né? Do nível de complexidade. Sim. E aí esse é o método BOSS de gestão, né? Exato, exato. E Uhum. aí foi dele que veio a Fundação Empreendedorismo para Todos? Esse é o mesmo método aplicado à fundação? Vamos lá. A fundação veio do seguinte ponto. Quando eu comecei, foi por um propósito, né? Eu realmente queria, de forma muito genuína, transformar e impactar vidas ali. E aí eu comecei a me deparar com vários nãos que eu tinha que ter por conta de pessoas que não tinham condições mesmo. Tipo assim, elas tinham empresas, elas às vezes tinham um barzinho na vila tal, um barzinho, sabe, uma lojinha não sei aonde. Empresas realmente carentes ali, que foi uma fuga daquela mulher que precisava empreender, que precisava fazer algo por si, que começou a vender roupa e tal. E ela não se encaixava em nenhum desses serviços, porque até mesmo o meu serviço mais barato ainda era caro para ela. E aí eu comecei a entender que, bom, se esse é o meu propósito, eu não posso fechar a porta para essas empresárias, né? Eu preciso realmente abrir isso para todo mundo. E aí eu fui começar a pesquisar no mercado, eu vi que tinha alguns programas assim, mas poucos que realmente focavam bem nessa estrutura, né? E aí foi quando me veio a ideia de montar uma fundação, né? Que é uma empresa, uma fundação sem fins lucrativos, né? Onde recebe doações especificamente hoje em dia da JV, então a JV doa para a fundação, para que a gente consiga atuar em algumas frentes. Quais são essas frentes? Ou dando bolsas realmente para que a pessoa possa consumir produtos da JV de forma 100% gratuita. Ou, por exemplo, hoje eu tenho uma comunidade piloto aqui em São Paulo, que é a comunidade Haiti, que lá a gente leva roupa para as crianças, leva alimentos, vai fazer a triagem, a escolha de algumas crianças, alguns adolescentes, para dar um curso de inglês, para dar algum incentivo de estudo, realmente para que a gente possa criar ali oportunidades dentro dessas comunidades, de forma que essas empresárias ou esses futuros empresários consigam ter um caminho ali onde a gestão também possa transformar a vida deles, obviamente, de uma forma mais específica para cada um desses cenários, seja através dos cursos da própria JV, ou através de trabalhos comunitários dentro da comunidade, ou através de bolsa de estudo, auxílio, enfim. Então, a fundação ela consiste basicamente nisso. E a fundação tem quanto tempo? É bem recente, a gente tem ela há 6 meses, tá? Ah, Porém, tá. ela roda efetivamente, porque teve toda uma parte burocrática, né? De legislação e tudo mais. Uhum. Então, ela roda efetivamente já tem uns 3 para 4 meses. Mas a gente Ah, já tem sim. cases de sucesso nela, é bem bacana. Mesmo, eu ia perguntar se já tinha como ver algum resultado. Eu imaginei que não, mas então já tem? Sim, já temos. Dentro da fundação, a gente tem algumas bolsas, né, que a gente já fez a doação, enfim, onde elas utilizaram produtos da JV, então empresárias,
e elas a gente, eu não posso citar nomes, obviamente, porque eu não posso expor elas, mas uma delas, ela entrou na fundação porque ela queria se tornar uma mentora e uma consultora assim como eu. Ela tinha esse conhecimento, mas não tinha oportunidade, e aí ela quis fazer, se tornar essa mentora, consultora, e me procurou para isso. Não tinha o dinheiro para investir numa mentoria que eu tenho específica para isso. E aí eu falei, bom, vamos aplicar para a Bolsa da Fundação. Ela aplicou, participou de alguns encontros e ela já conseguiu seus primeiros clientes. Então ela estava desempregada, tem filho e tudo mais, e já conseguiu seus primeiros clientes de mentoria e consultoria, né? Isso foi muito especial, assim, porque a gente realmente vê a transformação, sabe? Imagina uma pessoa que ela estava passando dificuldade, sem dinheiro para pagar as contas, e hoje ela fala para mim, hoje eu tenho uma profissão, né? Hoje eu sou consultora, hoje eu consigo ter esse reconhecimento, e muito mais do que isso, né? Para ela era muito importante a questão financeira, para poder sustentar o lar dela e tudo mais. Então, ela é um dos nossos cases aí da fundação, de muito orgulho. Que bacana, bacana Muito demais. legal. Deve Uhum. ser bem, bem gratificante, né? Ver o Sim. resultado assim. Muito Eu legal. falo que quando a gente lida com um propósito, a gente tem que pensar nas duas vertentes, né? É claro que o teu propósito ele vai te dar condições e financeiras e tudo mais, mas a gente não pode esquecer do propósito por si só, né? Então a fundação foi uma forma de eu poder realmente fazer ali o propósito sem o fim lucrativo, né? Eu acho que o dinheiro ele é uma consequência de quando você faz um trabalho ali bem feito. Uhum. Mas às vezes é difícil mesmo conciliar, né? Quando você está agindo ali, pensando no seu propósito, mas também precisa da parte financeira, e aí acaba que Claro, tem que faz fazer outras parte. coisas e vai desviando. É Uhum. difícil se manter Sim. ali, verdade. Bom, mas aí Uhum. já pensando de novo na parte de gestão mesmo, me conta quais que são assim, os principais desafios assim, que um Uhum. gestor de negócios enfrenta atualmente, nesse cenário que a gente está, Tá. pós-pandemia. É, Pós não, né? Mais ou menos, nem sei mais. não só em, né, parece. É. Eu poderia falar de uma forma bem técnica, né? Mas eu tenho um inimigo assim comum que eu falo que é o maior desafio do empresário hoje, que se chama mercado de aparências. Para mim, esse é o maior desafio do empresário. Por quê? Quando eu fui entender a causa raiz de tudo que se tinha de errado nas empresas, 90% delas caía nessa causa, que era o quê? O mercado de aparências. Então, por que que aquela mulher gastava mais do que ganha e acabou se endividando? Porque ela queria mostrar para o outro que ela estava bem, né? O parecer e não o ser. Por que que aquele empresário não fez um planejamento e agiu no impulso? Mercado de aparências. Ele estava mais preocupado em parecer do que ser. Então, eu acredito que a gente vive hoje numa realidade que, claro, tem N desafios, o mercado, a política, isso e aquilo. Mas se a gente for pegar o inimigo em comum de tudo isso, tanto da política, quanto disso, quanto aquilo, é o parecer e não o ser. Então tá todo mundo muito preocupado em parecer, em ostentar e falar que é isso e aquilo. Então, para mim, isso é o mercado de aparências. E esse é o grande desafio do empresário hoje, do empreendedor hoje. Porque para mim é aí que ele se perde, sabe? É aí que ele perde o princípio, é ali que ele perde a essência, é ali que ele dá um passo maior que a perna, é ali que, ao invés de investir numa gestão, ele vai investir na bolsa, para outra ver que ela comprou a bolsa, né? Então, eu vejo que isso acaba invertendo ali as prioridades e faz com que ele não tenha o resultado necessário ali, o que é o esperado, e acaba muitas vezes até quebrando a empresa dele por conta disso. E aí ele vai colocar a culpa em quem? Na política, no X, no Y, do Z, mas, na verdade, o culpado é o mercado de aparências, porque ele ficou muito preocupado com o parecer e esqueceu o ser, né, de verdade ali, a essência realmente. Ah, mas eu já ouvi muito isso, viu? No mercado, que tem que parecer, que tem que, Você sim, tem que montar um expor personagem, aquilo, que, né? assim, eu já ouvi dizer, porque dizem é ótimo, dizem parece que é uma fofoquinha, mas é, que você realmente tem que, até pela sua aparência, sabe, o que você ostenta mesmo, isso vai falar para os outros como está o seu negócio. E é importante que os outros pensem
que o seu negócio está indo bem. Então, É, e se você for ver referências, né? Pega o Steve Jobs, como que ele aparecia em público? O mais simples possível, né? O cara lá da Microsoft, o mais simples possível. Então, assim, se você for ver as pessoas que realmente têm sucesso, elas não querem nem mostrar quanto que elas têm. Elas querem se esconder disso, né? Elas querem uhum. esconder os cifrões ali do público, né? Mas essa onda do mercado nova veio muito com isso, né? De você ter que fingir um personagem. Porque tudo bem, se você gosta de se arrumar, de se vestir, de tal, beleza. Agora, se essa não é você, você vai fingir ser algo para conquistar algo ali, que aí nem é a sua essência, entende? Aí quando a Uhum. empresária chega lá e tá bom, é isso aqui, sabe? Aí desenvolve um burnout, uma depressão, acaba ali ficando com aversão ao trabalho. Por quê? Porque ela montou tudo isso em cima de uma estrutura sem essência, né? Um personagem ali, não a verdadeira ela, o que fez ela começar, né? O eu mesmo dela. E nisso eu acho que entra muito a questão das mídias sociais hoje em dia, né? Porque é uma Sim, coisa que você vê ali que é irreal, né? Às sim, vezes o você, tempo você não inteiro. sabe de verdade o que está acontecendo ali. E que se você Sim, toma aquilo com referência, sim, exatamente. perigo, né? É, porque você não sabe o que rola nos bastidores, né? Claro, não precisa sair postando, chorando, mostrando os problemas da vida, óbvio que não. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu até falei esses dias, eu parei de ver os stories de todo mundo. Por conta da comparação, sabe? Que a gente fica sempre ali se comparando e você aí não foca no seu. Então, a melhor coisa é você não se comparar e focar no seu. Né? Porque aí você não sabe o que os outros estão passando. Quem me vê lá no Instagram nem imagina os perrengues chiques que passa. Na verdade, imagina porque eu conto. Mas assim, se eu não falasse, nem imagina o que é o processo do empreender, né? Se fosse esse mundo de flores que as pessoas querem que você acredita que é. E um outro ponto que pega para mim aqui, sabe? Um pouco virou consultoria pessoal agora, né? Não é mais entrevista. Aproveita. Tomada de decisões. Como? O que que a gente pode sabe? Que referência que a gente pode ter para tomar decisões importantes na empresa? Perfeito. Eu acho que o ponto principal é você ter uma visão clara. O que eu vejo que é a maior dor dos empresários hoje em dia? Eles não têm uma visão clara. O que que é visão clara? Você ter com exatidão onde você quer chegar, sabe? Qual que é o ponto que você quer chegar ali? Então, você quer sair desse ponto A e chegar aonde? Ah, eu quero chegar aqui, Jéssica, onde eu vou ter X mil alunos, tanto mil de faturamento, vou estar posicionado assim, assim, assim. Perfeito. Porque aí todo o teu ponto de decisão, você tem que se perguntar, essa decisão aqui tá me afastando ou me deixando mais próxima da minha visão? Ah, tá me afastando. E essa decisão, tá me afastando ou deixando mais próximo? Me deixando mais próximo. Porque aí a gente tira a pessoalidade nessa decisão, né? Eu acho que muitos empresários ali acabam muitas vezes não conseguindo decidir, até mesmo uma tomada de decisão em relação a mandar um funcionário embora, contratar ou não, né? Investir ou não. Você precisa olhar para a sua visão. Às vezes você, por exemplo, eu quero comprar um carro X, meu gosto pessoal, meu desejo pessoal. Só que a minha visão é comprar um equipamento Y aqui para minha empresa. Esse é o meu objetivo, é uma meta. Tá, eu comprar o carro, vai me afastar ou vai me aproximar dessa visão da empresa? Vai me afastar, porque eu vou ter menos capital. Então fica mais fácil. Eu tiro da pessoalidade, sabe? Então acho que a grande dificuldade hoje é porque eles não têm o ponto número um, que é qual que é a sua visão para esse ano, sabe? Onde você quer estar lá no final do ano? Ah, perfeito, eu quero estar aqui. Em cima disso, você tem que tomar as decisões voltadas àquilo que vai te aproximar dessa tua visão final. Boa, isso aí vale para a vida, não é só para o negócio. Vale para tudo, né? É bem É, isso. uhum. Com- E é interessante colocado dessa forma, porque a gente estuda, né? Gestão, eu também já fiz uma pós em gestão e tá lá, missão, visão, valor da empresa, tem que definir, tem que. Mas parece que não Uhum. fica muito costuradinho às vezes, né, pra gente. Então a gente vai É, esquecendo mesmo. Na rotina ali você vai e atropelando às as coisas. vezes
E a gente não entende, ou eu falo que o grande problema do empresário que não aplica é não entender o verdadeiro sentido daquela ferramenta, né? Que nem você, por exemplo, citou, missão, visão e valores. Se eu Uhum, olhar só para missão, visão, valores, que blá, blá, blá teórico. Mas se eu uhum, entender que isso vai ditar a cultura da tua empresa, e quando eu entendo que cultura é algo tão forte que faz com que o brasileiro entre num supermercado do Brasil e roube se não tem nenhuma pessoa ali controlando, enquanto ele vai no mesmo supermercado dos Estados Unidos e faz a compra com um robozinho sem roubar nada, o quanto eu entendo que a cultura é que interfere nisso, eu consigo entender que a cultura empresarial é forte também. E uma empresa sem cultura impede com que você tenha funcionários engajados, com que você possa delegar, com que você tenha a clareza do seu propósito, com que você tenha a clareza de onde você quer chegar, com que você tenha a clareza daquilo que é inegociável para você. E eu falo que valores não é só para estar na parede. O valor é algo até mesmo para você triar um cliente. Né? Então, por exemplo, dentro da JV, um valor da minha empresa é a atitude. Mas não só a atitude interna, a atitude externa. Então, se eu vejo que um cliente chega até mim hoje e é aquele cliente que está esperando um milagre, eu sei que esse é um cliente que não vai ter o método Boss dentro da empresa dele. Por quê? Porque um valor para mim é a atitude. Então, se ele não tiver atitude, eu posso fazer mil maravilhas, ele não vai sair do lugar, porque é uma via de mão dupla. Né? E a gente esquece de olhar para essas coisas que a gente tem na teoria, trazendo ela para a forma prática, entendendo a essência disso, né? Até mesmo uma contratação, às vezes eu vejo um cliente meu, Jéssica, esse funcionário não dá certo e tal. Aí você vai ver os valores desse funcionário, não tem nada a ver com o valor da empresa. A empresa é uma empresa que defende sustentabilidade. O funcionário é um funcionário nem ligado para sustentabilidade. Vai ter atrito, né? Vai ter conflito. E a gente, na correria do dia a dia, quer contratar, contratar, resolver, apagar incêndio, e não pensa na essência, porque você só vai conseguir construir um negócio sólido se a tua base estiver estruturada. Se a base não estiver uhum, estruturada, você vai ficar contratando, demitindo, apagando incêndio, comprando e sem dinheiro para pagar, né? E assim vai indo. uhum. Muito bom, muito bom. Mas agora, já que a gente está falando de planejamento, ai, me embolei aqui. Uhum. A gente está falando de planejamento, então como que a gente pode fazer assim, um planejamento a longo prazo, sabe, para garantir um sucesso contínuo do negócio? Perfeito. Eu falo assim, que antigamente se falava no um planejamento de 5 anos, de 3 anos, isso não funciona mais, né? Nós precisamos trabalhar com planejamento de no máximo 1 ano e revisar ele a cada 3 meses. O nosso mercado, ele está muito volátil, uma hora é isso, um mês funciona isso, no outro mês já não funciona mais. Um mês está um canal de distribuição em alta, no outro já não está. Então, você precisa e deve criar um planejamento anual, que é o que eu indico para as minhas clientes. Então, um planejamento anual, tanto financeiro quanto estratégico. O que que é isso? Você tem que saber quais serão as suas metas a longo prazo, né, dentro desse 1 ano. Você tem que saber se a sua visão dentro desse 1 ano vai seguir, qual que vai ser. Você precisa saber financeiramente como que vão ser as entradas e as saídas dentro desse 1 ano, mas muito além de você fazer o planejamento de 1 ano, é você sentar em cima dele mensalmente para fazer o previsto e realizado, e mais do que isso, a cada 3 meses, revisar para ver se não tem alterações, né? Se o mercado não alterou de uma forma que você precisa alterar. 90% dos empresários começam um ano sem planejamento algum, sem saber nem o que vai vender, como vai fazer, qual a meta de faturamento, qual que é a meta de lucro, se vai ter lucro, se não vai ter. Já está comprando uma coisa, investindo em uma coisa sem nem saber se vai ter caixa para pagar. E aí é o que eu falo que é o empreendedorismo amador, né? O empreendedorismo opressor. Você vai ali apagando incêndio, porque você entra nesse ciclo. E aí você fala, Jéssica, eu não tenho tempo. Mas não é que você não tem tempo para aplicar gestão, é que sem gestão você nunca vai ter tempo. Essa é a verdade. Né? Então você precisa aplicar gestão para aí sim, opa, agora sim, agora eu tenho tempo. Aí você consegue otimizar e performar. Complexo, hein? Pouquinho.
Mas O quais, buraco assim, é de quais, baixo. mas quais que são, assim, os elementos, então, que compõem esse plano de negócio eficaz? Perfeito. Eu vou voltar lá no que eu falei do método Boss, mas vou me aprofundar um Aham, pouquinho. Para mim, são 4 engrenagens que eu chamo, né? A parte do estratégico, então, resumo, né? Já anotem aí que é uma mentoria aí gratuita. Resuminho. Ter a cultura da empresa bem definida, que é o quê? Missão, visão e valores. Você saber qual é o mercado que você está se posicionando, né? Ou seja, você está vendendo para quem? Para quem? Qual vai ser a tua comunicação com esse mercado? E ter clareza das tuas metas. Esse é o estratégico de uma forma bem resumida. Tá bom, Jéssica, eu tenho estratégico, eu sei como, o que que eu quero, como eu quero e tudo mais. Agora, o que que eu preciso ter? Processos bem definidos para que esse estratégico saia do papel. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de faturamento, o que que eu preciso fazer para atingir essa meta de faturamento? Quais são os processos que eu tenho que ter bem estruturado? Processo de marketing, processo comercial, processo do tráfego, processo de compras, o processo de vendas, o processo de pós-vendas com o meu cliente. Quais são os meus processos? Jéssica, entendi. Tenho o estratégico e tenho os processos. Beleza, agora você precisa de pessoas para poder otimizar. E aí entra um detalhe: tem muito micro e pequeno empresário que tem medo de contratar, né? Porque vai ser R$ 1.000 a mais ali por mês. Mas muitas vezes, quase que 100% das vezes, esses R$ 1.000 a mais vai te colocar quanto de tempo a mais na sua agenda. E com esse tempo a mais, você vai conseguir fazer o quanto mais para o seu negócio, sabe? Então, você ter essa engrenagem de pessoas, ou seja, ter clareza de quais são as funções que você tem dentro da tua empresa, quais são as rotinas de cada uma dessas funções, mesmo que no início seja você. Eu antes fazia o meu financeiro, o meu comercial, o meu operacional, fazia tudo. Mas eu precisava entender que cada uma dessas funções eram rotinas diferentes. Porque quando eu fui crescendo e fui contratar, ficou muito mais fácil. Eu sabia, opa, eu preciso de uma pessoa no financeiro. Opa, eu preciso de uma pessoa no comercial. Hoje o empresário ele cresce, ele está sobrecarregado, ele sabe que ele precisa de alguém, mas ele não sabe para quê, porque ele não tem noção nem de quais são as funções dentro da empresa dele. Além dessas funções, eu preciso ter metodologias internas, políticas internas de bonificação. Por que que as melhores pessoas, né, os melhores profissionais querem trabalhar em multinacionais? Porque essas multinacionais oferecem plano de carreira. Aí você pensa, mas eu não tenho condições de ter um plano de carreira. Mas às vezes não é a parte financeira, mas a estrutura te gera uma segurança. Então, você não precisa bonificar o teu funcionário com R$ 1.000 a mais. Mas você ter uma meta amarradinha ali, às vezes que você vai dar um jantar para ele, um ingresso de cinema, isso estimula o funcionário, isso faz com que ele esteja engajado com os seus objetivos. E aí, eu tendo estratégico, processo e pessoas, eu venho com o meu financeiro, né? Que aí sim eu tenho um planejamento financeiro e uma gestão financeira para que o dinheiro que entrar, ele não saia, não vá por rala abaixo, né? Ele realmente tem uma gestão interna onde eu consiga aumentar, performar, crescer dentro da minha empresa. Muito bom. Então vamos lá, ó, estruturados, né, todos esses elementos. Como que então eu vou avaliar a performance do negócio? Perfeito. Eu gosto de falar que cada rotina, cada ponto importante, ele tem que ter um indicador, certo? Um indicador de performance. Então, vamos pensar no indicador prático: vendas, faturamento, certo? Mas não é só o faturamento. Porque se eu quero avaliar a produtividade de alguém, eu preciso ter um indicador de produtividade. Às vezes eu não estou vendendo bem porque não está chegando pessoas suficientes na minha loja, na minha clínica, no meu Instagram. Às vezes está chegando pessoa suficiente, mas eu não estou convertendo bem. Às vezes eu estou convertendo bem, mas o meu PA, que a gente chama, que é o produto por atendimento, está baixo. Ou o meu ticket médio está baixo. Então, eu preciso ter indicadores para eu conseguir diagnosticar qual é o problema daquele meu negócio. Né? Eu já tive empresas que o problema era PA. A gente fez um treinamento com os funcionários onde eles começaram a oferecer mais produtos e o faturamento dobrou.
Porque com o mesmo número de pessoas que entrava na loja, ao invés de oferecer um produto só, começou a vender 2 por atendimento, com isso o faturamento dobrou. Já tive empresas que o PA era excelente, mas eram produtinhos baratinhos. Então, a gente precisava aumentar o ticket médio. Então, indicadores fazem com que você consiga enxergar de uma forma muito mais assertiva as funções, as rotinas, o que está performando e o que não está. Só que aí não adianta você ter um indicador e sentar em cima, digamos assim. Você precisa ter um indicador, analisar e tomar as ações necessárias, né, para você conseguir ter uma performance melhor. Uhum. Mas então me dá um exemplo de indicador que a gente pode Vamos lá. usar. Indicador de vendas, faturamento. Indicador de vendas, ticket médio, né? Você analisar quanto que em média cada cliente teu consome de você. Indicador de procedimentos por atendimento, de produtos por atendimento. Quantos produtos cada pessoa que frequenta a tua loja, frequenta a tua clínica, frequenta o teu consultório, o teu escritório, consome de você por atendimento. Ou de produtividade. Então, o teu funcionário, ele teria a produtividade de te entregar X coisas naquele período de tempo, ele está te entregando tanto. Indicador de agenda cheia, né, para consultório. Quanto você está preenchendo da sua agenda? Indicador do próprio Instagram, o quanto está chegando pessoas novas no teu Instagram, o quanto você está convertendo dessas pessoas novas. Tudo isso é indicador, tudo que pode ser medido e você tem um antes, um durante, um depois, é um indicador de performance. E aí, esses indicadores que a gente pode usar também para definir as nossas metas. Exato, porque, por exemplo, você tem uma meta de faturamento, você precisa medir teu faturamento. Então, você tem que ter um indicador de faturamento. Só que além do indicador de faturamento, você pode ter outros indicadores abaixo dele que vão fazer com que aumente teu faturamento, como é o ticket médio, o PA. Você tem um indicador de escala, você tem uma meta de escalar o teu negócio. Tá bom, então você precisa ter um indicador que meça o teu digital, que consiga te trazer, mensurar o quanto você está hoje, o quanto você está performando para chegar lá. Uhum. Sim, sim. Muito bom, muito bom. E agora, me conta como, então, que eu posso avaliar também, como lidar, na verdade, com situações de crise no meu negócio, sabe? Mudança de mercado, como a gente teve agora na pandemia. Como Perfeito. lidar? Eu falo assim, o brasileiro ele precisa aprender que na empresa o caixa manda. Então a tua empresa ela precisa gerar caixa. Como que você vai lidar com momentos de crise? Tendo um caixa. Você só vai conseguir ficar confortável no momento de crise se você tiver uma reserva. Antigamente se falava de 6 meses de reserva de emergência. Hoje em dia já se fala de 1 ano de reserva de emergência, né? O que é isso? 12 vezes o valor que você tem de despesa mensal. Porque vem uma crise, que nem uma pandemia. Não tinha o que você fazer, né? Você podia tentar ir para o online, mas dependendo do mercado que você atua, não tinha o que fazer. O que segurou empresas que não quebraram? Ter caixa, ter dinheiro para você conseguir passar por isso. Tem Uhum. várias coisas que você pode fazer para evitar uma crise. Planejamento estratégico, o teu posicionamento, mas para mim o principal é você investir no caixa da sua empresa, né? Que nem eu. Eu vou ter agora nenê em setembro, né? A minha empresa ela vai continuar rodando, porque ela não é só a Jéssica, eu tenho funcionários. Mas o que vai me dar a segurança de parar 6 meses, sendo que eu sei que por ser prestadora de serviços e eu ser a influenciadora ali da minha marca, isso impacta minhas vendas. Então, eu estou esperando uma queda de faturamento após setembro, uma vez que eu não vou estar 100% à frente. O que vai me manter nesse período? O meu caixa. Se eu não tiver planejamento financeiro para isso, dá 1 mês de pós-parto, eu estou trabalhando igual uma doida, porque eu estou precisando daquilo ali, Uhum. né? Então, o caixa, você investir no caixa da sua empresa, é realmente você investir numa empresa sólida, para que você consiga ter estrutura necessária e até mesmo saúde mental, né? Para passar por um momento de crise, um momento complicado. Maravilha, maravilha. Muito bom, muito esclarecedor. Agora vamos pensar na prática.
sim, na prática, no dia a dia da empresa, como que eu posso melhorar a gestão do meu negócio? Eu sei que não existe fórmula mágica, mas se tivesse que falar uma coisa assim, que, sabe, alguma uma frente principal para a gente ter mais atenção. Perfeito. Eu tenho uma frase que é assim: feijão com arroz vence. Eu vejo que às vezes o empresário ele quer enfeitar muito o pavão, quer trazer ferramentas mirabolantes, de cursos mirabolantes e esquece de fazer o básico bem feito. Então, se você não tem, Jéssica, eu não tenho nada de gestão hoje, por onde que eu começo? Primeiro, defina um prolabore, tenha um salário fixo, o salário do dono, separa a tua conta física da jurídica e começa a controlar entradas e saídas. É isso. Né? Se você não tiver isso, não adianta nem você ir para a fase 2 do game, digamos assim. Né? É o básico, você precisa ter isso, porque às vezes eu chego para as empresárias assim, quanto que você fatura? Não sei. Gente, não é engraçado, Pablo. Não é engraçado você não saber quanto você fatura. Você Ah, é precisa um pouquinho, refletir. vai, é um pouquinho. Não, a gente sabe que é, Tô né? brincando, tô Mas brincando. não pode achar. Eu falo, vocês não podem achar engraçado, porque é o teu Ah, dinheiro, né? É a essência do seu negócio. Então, não tem nada, né? Quero ir para a prática hoje, Jéssica. Já define qual vai ser o teu salário fixo ali mensal, separa o que é físico do que é jurídico e começa a controlar a entrada e saída. É isso. Para de inventar, faz o básico, para depois você poder se aprofundar. muito bom. Tô anotando aqui, tô demorando, calma. Necessário. Sempre bom, tudo bem que tá gravado, eu vou assistir de novo depois, mas é sempre bom já deixar anotadinho aqui, porque isso aqui é É importante. ouro. E aí agora me conta de você, e quais são os planos para o futuro, novos projetos para 2023, além do Perfeito. projeto Baby. Então, eu ia falar isso. Eu tinha 1 milhão de projetos esse ano que foram todos estacionados, digamos assim, né? Pausados. Então, esse ano, o meu foco total nesse primeiro semestre é deixar uma empresa redondinha para essa minha parada. Né? Então, estou focando todas as minhas energias nisso, em realmente deixar a minha estrutura o mais ok possível para quando eu parar em setembro, a empresa continue rodando normalmente, né? A gente sabe que nunca paramos 100%, mas eu quero, sim, pelo menos 3 meses ali, me dedicar muito ao nascimento do meu filho ou filha, né? Não sei ainda o que é, mas é a minha prioridade, assim, para esse ano virou essa agora, né? Então, esse é o meu foco. Além disso, uma meta número 2 para esse ano é a fundação. Eu quero dar mais corpo a ela ali. Então, como a gente estava passando por uma questão burocrática muito grande, eu não consegui fazer muitos eventos sociais como eu tinha me planejado, né? Coisas dentro Hum, da própria comunidade piloto que a gente trouxe. Então, essa documentação estando pronta, eu quero poder mergulhar um pouquinho mais aí dentro desse projeto da fundação para fazer acontecer um pouquinho mais de coisas também. uhum. O que você está falando aqui, eu estou só pensando, porque quando você teve seu primeiro, é menino, né? Menino, Você era empregada, né, numa empresa. Você tinha, então era uma situação bem é, diferente, né? Vai ser sim, tudo sim. novidade agora. Tudo, mas eu falo, tem o ônus e tem o bônus, né? Da questão de você ser a empresária ali, mas eu acho que vai dar tudo certo. Pelo menos me preparei Ah, para isso. vai, tenho certeza. É, com tanto planejamento assim. Não Ah, tem como dar errado, né? não, não tem. E agora me conta, quero saber de desafios da sua carreira. Consegue me falar assim, qual foi o maior desafio que você Sendo um teve? pouco clichê, mas eu acho que nunca vai ser, né? O fato de ser mulher engenheira. Acho que esse foi o meu maior desafio desde que eu entrei na indústria. Eu entrei na indústria, eu tinha 20 Nossa, 2013. deve ser desde a faculdade, não? Eu tinha 22 anos. Então, tu imagina, eu entrei na indústria como estagiária, né? Fui estagiária durante um ano e logo fui efetivada para analista de qualidade. E nessa vaga de analista de qualidade, eu estava com 23 para 24, eu já tinha um papel de liderança. Então, mulher, não estava formada ainda, novinha.
eu tive que me impor, aprender a me impor muito ali, com muita firmeza, para ganhar o respeito, né? E eu lembro que isso sempre foi um desafio. Chegava nas reuniões, era eu e um monte de homem, e a minha gerente, que também era uma mulher. E aprendi muito com ela, inclusive, nessa questão, mas eu sempre tive que me posicionar muito até eu ganhar voz, né? E assim foi, quando eu saí dessa indústria e vim para São Paulo e ganhei uma vaga numa outra indústria aqui da mesma forma, né? Era eu de mulher na mesa normalmente e um monte de homem. Né? E lá eu consegui, eu tinha um time de operadoras que comandavam uma operação e era um time todo de mulher que a gente foi conquistando ali, né? Então, eu fui vendo que eu fui ganhando esse espaço, assim, mas nada fácil. A gente sabe que é bem complicado, principalmente na indústria ali, automotiva, é um mercado muito masculino, muito, né? A mulher, ela é julgada o tempo inteiro, assim, a vida dentro da empresa e a vida fora da empresa, né? Porque, embora você é a profissional ali fora da empresa, você não presta contas para ninguém, na prática não é bem assim que acontece, né? As pessoas julgam muito o tempo inteiro, então acho que essa questão foi a mais desafiadora para mim, e eu vejo que eu trago isso até hoje, embora eu tenha um público todo feminino, porque eu acho que isso também me despertou muito isso, né? De realmente dar essa voz de não, você é mulher empresária, você pode e deve ter esse posicionamento de diretora, de dona da sua empresa, mas eu vejo que hoje, com os próprios maridos, às vezes, sabe? A empresária, ela vai, sei lá, não vai fechar comigo ainda, ela vai ver com o marido, e às vezes eu vou fazer uma reunião com o marido. E eu vejo que muitos maridos ainda me colocam em xeque, do tipo, será que você é boa mesmo? Sabe? Será que eu tenho certeza que não Aham, fariam se fosse um homem, talvez, entende? Então, acho aham. que essa questão ali da mulher em específico, engenheira e tal, você às vezes tem que mostrar muito além para ser provada, né? Como, não, realmente Hum. ela é capaz, realmente ela é boa, né? Então, acho que isso foi uma forma, embora eu considero que eu cresci muito rápido no mercado, eu ainda sinto que algumas barreiras existem, né, dentro do mercado Uhum, por conta desse lado, dessa parte mulher, né, digamos. Então uhum, tem esse confronto aí que tem diversas profissões, né? Mas acho que a uhum. profissão, quando ela está muito inserida nesse meio masculino, é ainda mais gritante essa questão, né? Aham. Quantos anos que você ficou na indústria mesmo? Eu fiquei mais de 6 anos. Mais de 6 anos. É, Mais de seis deu para anos. sentir bem, então. Deu, não foi assim. Se eu contar tudo que eu já passei na indústria, a gente senta aqui e chora, porque, olha, foi complicado. A gente vai escalejando, assim, né? Porque antigamente, hoje em dia tá muito em alta isso, mas quando eu Sim. comecei, era zero, muito pouco, muito. Você tinha que realmente se defender muito ali dentro, se cercar de muitas coisas, né? Então, passei por os maus bocados já na indústria automotiva, mas faz parte, a gente vai aprendendo. Ah, mas nunca deixa de ser. Você falou que era um clichê, né? Mas acho que não Uhum. É um é clichê que não, assim. não sai de moda, infelizmente. É. Bom, mas então vamos lá, né? Então, só nos resta aí as nossas dicas de negócios. Então, vamos Vamos, lá, bora. apesar de já ter sido uma conversa aqui só de dica, dá uma dica para os ouvintes, assim, para quem quer começar um negócio, ou para quem já tem um negócio e quer melhorar a gestão, apesar de já ter tido coisa parecida aí, mas inventa uma coisa nova. Eu acho que fora as coisas que eu comentei aqui, é a questão da autogestão. Como assim? Eu vejo que, inclusive, chegam muitas clientes para mim que têm MBA em gestão, têm N conhecimentos teóricos e não conseguem aplicar, porque falta disciplina. Então, não é nem que falta gestão, falta autogestão. Então, se eu fosse dar uma dica para quem está começando ou para quem quer melhorar o seu negócio, faça um olhar ali, uma autocrítica também, para entender se realmente o que está faltando é interno na empresa ou é interno em você.
Porque às vezes você já tem tudo que você precisa, você só não aplica. Aí você fica buscando cursos e mentorias e consultorias como se aquilo lá fosse a salvação da pátria. E aquilo lá não é, porque o conhecimento você já tem, só que você precisa aplicar. Eu costumo brincar que é método boss gestão, não é um milagre em suas mãos, é método boss gestão. Quem aplica cresce, né? Então Aham. precisa ter uma aplicação. Se não tem aplicação, não tem evolução daquele negócio, daquele resultado. O negócio é que ainda depende da pessoa, né? Ainda depende de Ah, aplicar. Não adianta fazer curso, fazer um monte de coisa, aprender um monte de coisa e e não ok, e aplicar. saber, né? Uhum, Não usar, exatamente, não adianta. É, exatamente, é. exato. Mas então vamos para a nossa dica cultural. Então conta pra gente uma dica de filme, livro, série, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está escutando agora. Perfeito. Eu tenho duas dicas. Uma foi um primeiro livro que eu li dessa parte, que é um pouco clichê para quem já conhece um pouco desse mundo, mas é Pai Rico, Pai Pobre. É Ah, um livro que eu indico para todo mundo assim que está começando. E apesar de ser um livro super antigo, eu acho que ele trata de uma forma bem legal a questão do mercado de aparências, né? Ali ele ensina o porquê não investir no ativo, a questão do ativo e do passivo, o porquê você deve investir em um ou não no outro, né? Que é nada mais no mercado de aparências. Então, você vai investir num carro que vai te consumir um valor ali por mês, ou você vai. Isso não é um investimento, né? E aí entra a questão do mercado de aparências. Então, acho que ele aborda a parte de negócios, a visão de prosperidade, trata muito essa questão do mindset, né? Que é onde eu falo da autogestão. Eu acho que ele trata isso de uma forma bem. A linguagem dele é bem simples e forte, assim. Foi um livro que marcou muito. E eu não era nem consultora ainda quando eu li ele, né? Mas marcou muito. Eu acho que eu tive uma mudança de mindset muito grande. E eu indico também, para mim, apesar pode soar estranho para algumas pessoas, mas para mim a Bíblia, ela tem todos os segredos da prosperidade, né? Se você for no detalhe ali da Bíblia, das passagens, ela te ensina como ser próspero, ela te ensina como planejar, ela te ensina como você performar, ela te ensina o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, eu acho também que tem muitas passagens ali que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia hoje, né? Então, são minhas duas dicas culturais, digamos assim, são as duas coisas que me guiaram, uma lá no início e uma me guia até hoje. muito bom, sensacional. Então agora conta pra gente seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a JV Gestão, Perfeito. onde que a gente te encontra? Pode me encontrar no Instagram. O meu pessoal é @JessicaL Vasconcelos e o da minha empresa é @JV Gestão de Negócios. E além desses, tem o da fundação, né? Então, Gê, minha gestão tá ok, tá tudo certo, mas eu gostaria de contribuir para a fundação, gostaria de dar uma aula lá gratuita, eu gostaria de ajudar, né? @Fundação EPT, também no Instagram. Lá vai ter o link do WhatsApp, tem todos os direcionamentos que a gente consegue entrar no maior detalhe com cada pessoa. Muito bom, maravilha, maravilha, Jéssica. Então, novamente, muito obrigada pela participação, obrigada pelas dicas, foram Eu que ótimas, agradeço. foram muito úteis, tenho certeza, porque para mim foi útil, então para quem está escutando agora vai ser também. Amei, Eu, amei. eu que agradeço, obrigada pelo convite. E é sempre bom estar presente, levando a gestão de uma forma descomplicada para as pessoas, né? Para que todo mundo possa ter pelo menos um conhecimento básico de aplicar ao seu negócio. Então, que fique como lição de casa para todo mundo, não apenas escutar ou assistir, mas sim aplicar, né? Mesmo que foram dicas, aqui eu tenho certeza que são dicas que, quando aplicadas na prática, já vão fazer uma diferença no negócio. Mas muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui. E é isso, obrigada. E é isso, muito obrigada. Amei, amei. E até mais. Beijo para É, você. tchau, tchau. E muitíssimo obrigada também a quem escutou esse episódio, chegou até aqui para escutar esse agradecimento. Então, muito obrigada. Se por acaso você se lembrou de alguém que pode também gostar desse conteúdo, alguém que está precisando dessas dicas de negócio, então indica a gente.
Manda aí o episódio para todo mundo. Posta lá no Instagram, manda o link no grupo da família. Que assim, gente, a gente espalha esse episódio por aí, leva informação, leva inspiração para muita mulher, e assim a gente se ajuda no mercado. Bom, você pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Facebook e Instagram, que é o @empreendedelas. No Twitter tem também @empreendedelas. Não costumo colocar muita coisa não, mas, bom, se tiver gente lá, né, para dialogar comigo, quem sabe eu não passo a usar mais. E também tô lá no LinkedIn, mas aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que tá passando por aqui. Bom, e é isso, gente. Então, vamos que vamos, né? Porque para se aventurar nesse mercado, vocês já sabem que a gente tem que ter peito. Então, perde não. Até a próxima.